Olá, mais um Insight está no ar para falarmos de assuntos relacionados à psicologia que são também do seu interesse. Como vocês já sabem, nosso programa é resultado da parceria entre os cursos de jornalismo e psicologia da FAG. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Juliana Vilas Boas. Ela é especializada em filosofia com mestrado em comunicação e linguagens, atua na área de psicologia clínica com psicanálise. A nossa conversa de hoje é sobre orientação vocacional. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Bom, para começar a nossa conversa, como a psicologia ajuda na hora de escolher a profissão? Bom, a psicologia ela pode facilitar o caminho do sujeito até o encontro com a sua profissão. Porque, na verdade, a escolha de uma profissão ela é muito mais do que simplesmente a escolha de uma ocupação. Você vai se ocupar de seus ideais, de seus valores, de coisas, enfim, que você acredita, né? Afinal de contas, passará a ser uma atividade que você vai fazer pelo menos 5 vezes por semana, 8 horas por dia, né? Então, possivelmente, é preciso que seja algo que esteja dentro do que você acredita ou do que você pretende buscar para a sua vida, né? Quais são as dúvidas mais comuns que o pessoal tem? Bom, olha, não dá para dizer assim que a gente tem uma dúvida mais comum. Na realidade, assim, existe uma dificuldade que ela é bastante comum entre todas as pessoas que buscam o nosso trabalho, é assim. Eu quero fazer direito, mas meu pai quer que eu faça medicina. Eu tenho interesse em fazer arte, mas na minha cidade não tem, né? Então, na realidade, a pessoa às vezes está buscando uma estratégia de como realizar o seu sonho, né? Mas o importante ela já tem, que é ter delineado no horizonte um sonho. Porque, na verdade, o mais difícil mesmo é aquele sujeito que ainda não sabe o que quer buscar, né? Ele ainda está sem uma pista, né? E aí a orientação profissional, vocacional, ela tem essa, vamos dizer assim, essa utilidade para a pessoa. Ela pode servir como um instrumento de autoconhecimento para que ela possa, enfim, sacar um pouquinho melhor dela sobre ela mesma, para ver, bom, então eu acho que eu vou para lá, né? Nesse sentido. Uhum. E como saber se a escolha é realmente a certa? Se, né, a profissão que a pessoa escolhe é a que é mais parecida com ela? Olha, na realidade, é assim, a gente não tem como dar uma garantia, né, de escolha certa. Até porque, e essa pergunta que você me fez, ela é bastante interessante, né? As pessoas, elas entendem às vezes que mudar de profissão é um fracasso, absolutamente, né? Você pode estar no final de um curso e descobrir que não era nada disso que você queria, né? Que o objetivo da sua vida é outro. Isso é um fracasso? Não, isso é uma vitória, né? Porque você conheceu e reconheceu um novo caminho a seguir, né? Então, desistir da sua ocupação, veja a orientação profissional, a gente tem a ideia meio clichê de que a orientação vocacional ela só acontece com adolescentes, ou com pessoas que vão prestar o vestibular. Absolutamente, né? A orientação vocacional a que nós trabalhamos aqui na FAG, ela se refere ao vocatio, né? A isso que é da voz interior, o que o sujeito busca. E essa busca, ela pode se movimentar e mudar a qualquer momento da vida. Eu posso ter 50 anos e pensar assim, poxa, mas não era nada disso que eu queria, né? O que eu quero? Eu posso deixar de ser um empresário do ramo de, sei lá, avicultura e passar a ser um barbeiro de salão de bairro, e isso vai me trazer muito mais realização profissional e muito mais benefícios para a qualidade da minha vida, porque você há de convir que alguém que trabalha com o que não gosta não tem muita qualidade de vida, nem para si, nem para quem está por perto, né? Quais são os fatores que influenciam nessas escolhas? Bom, existem vários fatores que influenciam numa escolha profissional, né? Por exemplo, o primeiro de todos que a gente precisa marcar, por exemplo, quais são as pessoas que eu me identifico? Quais são os meus ídolos? Eu tenho ídolos? Eu não tenho ídolos?
Isso ajuda a pessoa a entender o que talvez ela possivelmente vai gostar de fazer, porque ela começa a reconhecer-se os seus valores. Isso é bacana, né? Então a gente até tem uma técnica que é para trabalhar com o que você gosta e faz, o que você não gosta e faz, o que você não gosta e não faz, né? Falando assim parece confuso, mas para quem faz é muito bacana, né? E é lógico que a maior influência, né, decisiva para a escolha de uma profissão é a família, né? É impossível a gente deixar de considerar as origens, os laços, né? Às vezes o sujeito vai agir por negação, então minha família esperava que eu fosse um médico, né? E aí justamente por conta disso eu decidi que eu vou ser um advogado, né? E na verdade, no fundo ele queria ser médico, né? Mas ele não se deu essa chance, né? E aí possivelmente talvez quando chega no fim do curso de Direito, que chega no fim da adolescência, esse sujeito que já está mais em paz com seus pais, aí vai, pô, então acho que eu vou fazer mesmo medicina. Isso não é tão improvável de acontecer. Ou, por exemplo, eu tive um colega que no último ano de medicina, ele estava concluindo medicina, pô, eu vou fazer música, né? E foi fazer música e é um músico super famoso, né? Porque, na verdade, a gente precisa entender de onde é que vêm os nossos valores, né? Por isso que, por exemplo, o método que a gente usa aqui na clínica, a gente não necessariamente usa testes. Eu, particularmente, sou bastante avessa à ideia do teste, porque o teste, você não é responsável pelo que você está dizendo ali. Quem vai dizer para que você serve, eu acho isso complicadíssimo, é o teste, não é você, né? Agora, quando você é o agente, o instrumento do conhecimento, e você está implicado no exercício reflexivo, você constrói a sua alteridade. E a construção da alteridade te dá um caráter de sujeito. Puta, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, eu gosto de dizer assim, as pessoas nem sempre, quando vêm participar de um processo de orientação profissional, vocacional, elas vão sair sabendo 100% o que elas vão fazer. Mas, com certeza, elas saem sabendo o que elas não vão fazer. E isso já é bastante, né? Porque isso ajuda a delimitar um campo de ação, né? E o sujeito, quando se conhece, ele consegue se movimentar melhor e, enfim, se dirigir na vida de maneira mais adequada. Então, é importante, antes de fazer a escolha da profissão, a pessoa procurar uma orientação psicológica, né, de um profissional mesmo? Olha, veja, existem algumas pessoas que não têm questões com isso, né? Eu mesma, quando tinha 12 anos, decidi, pô, vou ser psicóloga. Encasquetei com essa ideia e daí nunca mais desencasquetei. Então, acho que tem gente que não tem essa necessidade, né? Mas algumas pessoas, às vezes, ficam mesmo com algumas questões de natureza prática. Assim, olha, a gente tem uma pessoa que está participando que adoraria fazer educação física, né? Mas o irmão faz medicina, o pai é médico. E aí ela se vê numa circunstância, poxa, mas ela veio procurar orientação vocacional, mas ela já sabe o que ela vai fazer. Na verdade, ela veio procurar um lugar que vai dar força para ela, para chegar e dizer assim, olha pai, eu quero fazer educação física. Eu sei que você é um bom médico, meu irmão também vai ser um bom médico, mas eu gosto de educação física, né? Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Então, assim, às vezes as pessoas vêm buscar para isso. E algumas pessoas realmente ficam na dúvida, assim, que gostam de tudo, assim, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Pô, bacana, mas peraí, né? Acho que tem café nesse bule aí. E aí eu acho que o serviço do psicólogo, eu sou bem avessa, eu falo isso sempre para os meus alunos, eu acho que psicólogo não ajuda, quem ajuda é o padre, entendeu? Psicólogo, ele tem uma função técnica de ser um facilitador, né, ao acesso do processo de autoconhecimento. Então ele está ali para ser como um andaime de uma construção mesmo, vai dizer o Lacan, né? A gente existe como um instrumento sem o qual a obra não acontece, mas é verdade que depois a gente deixa de existir e a obra se toca sozinha, né? Porque esse é o objetivo. Ninguém vai no psicólogo para ficar indo no psicólogo para sempre, né? Sim. Nesse sentido. E quais são, assim, as dicas básicas, digamos, na hora de escolher a profissão mesmo? Existe alguma dica, alguma coisa que facilite? Olha,
assim, eu já cansei de receber pacientes no meu consultório, mas assim, não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes, foram muitas. Ai, eu estava lá na hora de preencher o papelzinho lá para entregar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Bom, nessa hora, se você for escolher, você não vai escolher direito. Possivelmente vai dar alguma zebra, né? Mas vamos imaginar que não deu um azar danado, o que você tem que pensar nessa hora, assim? Procure pensar nas coisas que você gosta de fazer, né? E nas coisas que você não gosta de fazer, né? Naquilo que você se imagina fazendo 5 vezes por semana, né? 8 horas por dia. Não naquilo que você se imagina fazendo o resto da sua vida. Porque a gente tem que entender que a gente muda, né? Já dizia Raul, a gente é uma metamorfose ambulante. Deixa ser, né? A gente não precisa casar com uma profissão e ficar com aquilo, tem que ser daquilo. Não, poxa, a gente pode mudar. Isso, inclusive, é uma característica, eu acho que de desprendimento de conhecimento de si, muito bacana, que dá muito mais autonomia, né? E autonomia, assim, a gente tem um nome para as coisas e saber, olha, eu vou para lá agora, não, mas agora eu vou para lá, entendeu? É nesse sentido. Mas se você estiver muito na dúvida, na hora de escolher, pense assim, pô, o que eu mais gosto de fazer, né? E é importante sempre, pelo menos, minimamente buscar a informação, porque às vezes a gente tem uma fantasia, né? Quantos alunos, por exemplo, acadêmicos de psicologia vêm, acham assim que psicologia é uma coisa fantástica, que vai dar um dinheiro danado, que é só abrir a portinha lá do consultório e que os pacientes vão chegar e que o atendimento clínico é a coisa mais fácil do mundo. Absolutamente não tem nada disso, né? Também não é o avesso disso, mas não é bem assim. Não é só isso, né, no caso. Exatamente, as coisas não são dessa maneira. E quando a gente imagina muito, provavelmente é fruto de uma fantasia, né? Certa vez uma repórter me perguntou, então seria legal as pessoas assistirem filmes para conhecer... Não. Veja, o filme é uma obra de ficção, né? Então, você conhecer por exemplo, eu quero fazer direito, eu conheço um advogado. Se conhecer um advogado, ainda não é a verdade, entendeu? Você precisa ir conhecer mais um advogado, porque pode ser que aquele advogado você foi com a cara dele, aí você achou que aquilo é bacana. Porque a gente costuma se identificar com as coisas que a gente gosta. Porque a gente não gosta, não fui com a cara dele, direito deve ser horrível. Não, pode ser que direito seja uma coisa bacana. Então, você precisa entrevistar 1, 2, 3 advogados, às vezes um trabalhista, um criminal, entendeu? Conhecer a profissão Conhecer a profissão a fundo. E na faculdade, entendeu? Porque uma coisa, vocês vão vir comigo, uma coisa bem legal é fazer a faculdade. E outra coisa bem diferente é você trabalhar na profissão, né? Na faculdade são os melhores anos das nossas vidas. E depois é assim, é a vida como ela é, né? Tá ok, professora. Muito obrigada pela sua presença. Por nada. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa Insight.